Nesta terça-feira, tivemos uma importante agenda no Ministério da Agricultura com o secretário Caio Rocha e seus assessores e, da mesma forma, o secretário de Irrigação do Ministério da Integração, o Dr. Guilherme, representando o ministro Bezerra e também o Caio representando o ministro Mendes Ribeiro, com o qual nós tratamos e agendamos essa audiência de hoje com a participação da ABIMAQ, tratando sobre os equipamentos de irrigação, os diferentes equipamentos de irrigação e a sua desoneração, PIS, COFINS, impostos sobre produtos importados e também o ICMS a nível estadual. Quais os principais gargalos com relação à oneração dos equipamentos de irrigação, né? Então a ABIMAQ fez a sua apresentação. Da mesma forma a gente discutiu a questão da energia, que é um outro fator extremamente importante, os custos da energia, o custo, por exemplo, de uma rede elétrica, os impostos que incidem em cima de uma rede elétrica, né? Os impostos que existem sobre a instalação de um transformador, de um quadro de comando, depois o motor, a bomba e os canos, até chegar, digamos, num pivô, toda essa parte para trás, os impostos que incidem do simples, né, diretamente das empresas que prestam serviço, e os impostos que incidem sobre a venda de produtos. Então, nós mostramos que um equipamento numa rede de 1 quilômetro, né, no exemplo lá de Alegrete que nós trouxemos, mais um motor, uma bomba, um cano, um transformador, chega a dar 49 mil de impostos que as empresas têm que pagar. Logicamente, quem paga é o produtor. Então, esta desoneração dos equipamentos de irrigação, das redes de luz e também do próprio custo da energia, que nós discutimos com os dois secretários, né, a incidência da desoneração do custo dessa energia, que a presidenta Dilma já coloca que quer baixar 14,9% o preço da energia para o consumidor de energia, que é o produtor rural. Então, esses detalhes todos. E também um outro ponto importante, trouxemos um empresário do Rio Grande do Sul, Moacir Locatelli, que tratou especificamente de uma nova modalidade que já está trabalhando lá, a construção de torres para energia eólica e também solar. Isto é extremamente importante para milhares de propriedades em todo o Brasil que não contam com a energia elétrica vindo das concessionárias, dos mais diferentes pontos do país. Nós teremos dificuldade da falta de energia. Então, o empresário Moacir Locatelli, lá de Santa Rosa, trouxe, né, o seu trabalho em cima de energia eólica e energia solar na propriedade. Extremamente importante também esse ponto. Então, todas as discussões que nós colocamos hoje, agora estão nas mãos do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e também do ministro Fernando Bezerra, para que eles, conjuntamente, né, com outros ministérios afins, possam levar essa política para nós podermos baratear o custo da irrigação. O que nós queremos, fundamentalmente, é baratearmos o custo da irrigação. Foi colocado também, e nós teremos uma reunião específica sobre a questão, digamos assim, do licenciamento ambiental. A gente não quis discutir isso nesse momento hoje, porque era uma reunião para discutirmos custos. Custo dos equipamentos, custo da energia, custo da construção de um poço artesiano, custo da construção de uma barragem, quanto é que é o custo e o que eu posso desonerar a nível federal e também propor a nível estadual, né, dos governos estaduais. E nós vamos fazer uma agenda no final dessa semana até o início da semana que vem, envolvendo o Ministério da Agricultura, o Ministério da Integração Nacional, essas duas secretarias envolvidas, mas a gente vai convidar também o Ministério do Meio Ambiente, que está tratando da regulamentação do novo Código Florestal, né, onde dará um impacto dos licenciamentos ambientais e também na questão das outorgas, né, de água de rio, lagoa, arroio, os açudes ou mesmo dos poços artesianos. A questão do licenciamento e a outorga. Então isso será tratado já na próxima semana, essa questão aqui. E um outro ponto importante é, na questão da energia elétrica, os gargalos que existem, né, se agendou também uma outra pauta. Os Ministérios da Agricultura, a Integração Nacional e o próprio Ministério de Minas e Energia. Ele tem que participar junto com a ANEEL, para nós vermos os gargalos específicos da questão da energia, que é um insumo fundamental. Foi dito pelo Henrique Dornelles, presidente da Associação dos Arrozeiros do Alegrete, né, que no arroz hoje
o custo da energia elétrica chega a ser 8% do custo de uma lavoura de arroz, quer dizer, já é significativo, né? O diesel eu sei que era maior, esse custo do diesel, se nós fôssemos usar o diesel, mas já está se tornando um insumo extremamente pesado. Portanto, nós temos que discutir também esta questão. Então, estes assuntos de hoje e mais os outros dois temas, a gente quer que o ministro Mendes Ribeiro e o ministro Bezerra possam capitanear pelas suas secretarias afins, né, esta questão para que nós possamos ter um grande programa de irrigação. E se discutiu da mesma forma o acesso ao crédito. Nós temos um problema sério hoje que grande parte dos produtores, por exemplo no Rio Grande do Sul, que mais precisam da irrigação, da região mais carente do estado, né, carente em termos de chuvas, né, que mais sofre, que é Missões, Noroeste, Fronteira Oeste e Vale do Jaguari, por exemplo, a grande parte dos produtores não tem mais acesso ao crédito para fazer um investimento lá de 500, 600, 1 milhão de reais, eles não terão acesso se nós não ajustarmos estas questões todas. Então, também foi discutido a oferta de crédito e o acesso ao crédito, né? Essas questões todas nós vamos seguir conduzindo para que a gente possa ter uma grande política nacional de irrigação, de incentivo ao uso da irrigação, por qualquer meio. Poço artesiano, açude, rio, lagoa, sanga, enfim, aonde nós pudermos irrigar, nós temos que incentivar, baratearmos o custo e incentivarmos, né, esse modelo para irrigação. Já existe um modelo para as grandes empresas, nós temos que criar para as propriedades, pequenas, médias ou grandes propriedades rurais. Estes dados todos, nós tomamos por base o Rio Grande do Sul. Um grande expert nessa área, Rogério Porto, que foi secretário de irrigação do governo passado, no estudo que ele tem, né, nos últimos 35 anos, só no Rio Grande do Sul, preste atenção, nos anos de estiagem, considerando apenas a soja e o milho, dá uma perda média de 2,4 bilhões de dólares por ano, nos 35 anos avaliados, nos anos que nós tivemos estiagem. Veja, se nós perdemos isto, imagina quanto nós estamos deixando de arrecadar. Portanto, é um investimento bem-vindo a questão de simplificarmos a questão da irrigação. E mais, ainda o Rio Grande do Sul, colocado pelo Rogério, né, o que nós temos hoje? Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, até chegarmos março, os índices de precipitação em grande parte desses municípios carentes são piores que muitos municípios do semiárido nordestino, que tem uma política específica para isso. Se nós ajustarmos isto, o que nós queremos, tem uma meta dos ministérios chegar a 12, 13 milhões de hectares irrigados. Se nós simplificarmos o processo, nós podemos chegar igual à China. Veja, se nós temos hoje 70 milhões de hectares que são utilizados com agricultura, né, ou com fruticultura aqui no Brasil, para nós chegarmos, sem falar nas pastagens, entendeu? Só na agricultura e na questão do florestamento e na questão da fruticultura e da olericultura, nós temos 70 milhões de hectares. O Brasil só tem 5 milhões de hectares e meio irrigados hoje, só 5,5. Isso o quê? Dá 7%, 8% do volume irrigado. Imagina se nós chegarmos igual à China, 50%, 60% da área irrigada. Tem muito para fazer. Por isso, o nosso sonho não é dobrar a área irrigada, é triplicar, quadruplicar, quintuplicar a área irrigada do país. E nós temos condições de fazer isso. O Brasil tem condições e essa é a nossa meta nesse projeto simplificado.